Quando as pessoas pensam no Brasil, muitos pensam em samba, futebol e Amazônia. Mas a história desta terra é muito mais antiga. É cheia de reviravoltas. Hoje, vamos viajar no tempo, séculos antes da palavra Brasil existir, para entender como este imenso país se formou. Muito antes de Cabral chegar, milhões de indígenas já viviam aqui. Eram mais de 1000 línguas, organizadas em grandes famílias como os Tupi-Guarani, os Macro-G e os Arawak. Alguns grupos eram nômades, outros viviam em aldeias fixas, cultivando mandioca, milho e batata doce. Cada povo tinha seu próprio jeito de se relacionar com a terra, de guerrear entre eles, de trocar e de celebrar. Para eles, o território não tinha fronteiras como hoje, é um espaço vivo, sagrado e cheio de histórias. Porém, tudo mudou com a chegada dos portugueses. No dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou à costa que chamaram de Terra de Veracruz. O encontro com os tupiniquins foi pacífico, marcado de curiosidade de ambos os lados. Os portugueses logo perceberam a riqueza do pau-brasil, usado na Europa para tintura, e começaram a explorar a madeira em troca de objetos simples, como facas e espelhos. Era o chamado escambo, mas a exploração logo atrairia mais gente e, pelo tanto, mais conflitos. Em 1534, para acelerar a ocupação, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 capitanias hereditárias, doando enormes faixas de terra a nobres e comerciantes. Cada donatário tinha que povoar, proteger e desenvolver sua própria capitania. Algumas prosperaram, como Pernambuco, por causa do açúcar, e São Vicente, no litoral paulista. Outras, infelizmente, fracassaram por falta de recursos, ataques indígenas e isolamento geográfico. Mas a colonização já estava em marcha. A partir do século XVI, o Brasil se tornou o maior produtor de açúcar do mundo. Os engenhos surgiram no Nordeste, movidos por uma força humana. Milhões de africanos foram trazidos à força, escravizados para plantar, cortar e moer cana. Ao longo de 3 séculos, cerca de 5 milhões de africanos desembarcaram no Brasil. A economia girava em torno da exportação e a sociedade se dividia entre uma minoria rica e uma maioria sem liberdade, escravizada pelos ricos. Enquanto o açúcar enriquecia Portugal, outros países queriam uma fatia desse bolo. Os franceses tentaram criar a França Antártica, no Rio de Janeiro, e a França Equinocial, no Maranhão. Holandeses ocuparam parte do Nordeste entre os anos 1624 e 1654, instalando-se em Pernambuco, mas foram expulsos por luso-brasileiros em batalhas como os Guararapés, que muitos consideraram o berço do exército brasileiro. No final do século XVII, tudo mudou com a descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais, Goiás e o Mato Grosso. A economia migrou para o sudeste. Cidades como Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto, se tornaram centros de luxo e cultura, com igrejas ricamente decoradas por artistas como Aleijadinho. Mas a cobrança pesada de impostos pela coroa portuguesa gerava muita insatisfação, e essa insatisfação crescia e crescia. Em 1789, a Inconfidência Mineira tentou liberar o Brasil do domínio português. Inspirados pelas ideias do iluminismo e pela independência dos Estados Unidos, os inconfidentes planejaram criar uma república. A conspiração foi descoberta e Tiradentes, um dos líderes, hoje héroe nacional, foi enforcado, tornando-se mártir da liberdade do Brasil. Outras revoltas se espalharam, como a Conjuração Baiana, que unia brancos, negros e mestiços pelo fim da escravidão e por igualdade. Em 1808, fugindo das tropas de Napoleão, a família real portuguesa se mudou para o Brasil. O Rio de Janeiro se transformou na capital do Império Português. Portos foram abertos ao comércio com outras nações. O Banco do Brasil foi criado e a cidade ganhou bibliotecas, escolas e teatros. Em 1821, Dom João VI
voltou para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro como regente. Pressionado por Portugal a voltar, Pedro respondeu com o famoso grito do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. Ele gritou: independência ou morte. Nascia assim o Império do Brasil, com Dom Pedro I como imperador. Após a independência, o Brasil enfrentou o desafio de se consolidar como nação. Dom Pedro I buscava equilibrar interesses conflitantes. De um lado, os liberais queriam mais autonomia provincial. De outro, os conservadores defendiam um poder central forte. Em 1824, uma revolta em Pernambuco, chamada a Confederação do Equador, foi duramente reprimida. Para reforçar a unidade, o imperador otorgou uma constituição centralizadora, garantindo amplos poderes a ele mesmo, ao monarca. Porém, crises econômicas, dívidas heredadas de Portugal e desgaste político minaram seu prestígio. Em 1831, pressionado por protestos e pela oposição, Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho de apenas 5 anos, iniciando assim que é conhecido pelo período regencial. Com Dom Pedro II ainda criança, o Brasil foi governado por regentes, e o período foi marcado por instabilidade. Rebeliões armadas eclodiram por todo o país. A cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia e a guerra dos farrapos no Rio Grande do Sul. Cada tinha causas específicas, desde desigualdade social até demandas por autonomia. Para conter o caos, o parlamento aprovou o golpe da maioridade, declarando Dom Pedro II apto para governar com apenas 14 anos. O jovem imperador assumiu o trono em meio a um país dividido, mas com muita energia para consolidar a monarquia. É assim como começa o segundo reinado, desde o ano 1840 a 1889. Durante quase meio século, Dom Pedro II liderou um período de relativa estabilidade política e crescimento econômico. O café se tornou o principal produto de exportação, especialmente no Vale do Paraíba e depois no Oeste Paulista. Ferrovias, telégrafos e navios a vapor modernizaram o país. O Império também participou de conflitos internacionais, como a Guerra de Paraguai, que aconteceu desde o ano 1864 a 1870, e mobilizou centenas de milhares de soldados e deixou marcas profundas. Internamente, o movimento abolicionista ganhava força, apoiado por intelectuais, jornalistas e políticos. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão sem indenização aos proprietários. A medida, embora justa, alienou a elite rural que se voltou contra a monarquia. Em 15 de novembro de 1889, um movimento liderado por militares com o apoio de civis descontentes depôs Dom Pedro II e proclamou a República. O imperador, sem resistir, partiu para o exílio na Europa. O novo regime adotou um modelo federativo e um sistema presidencialista inspirado nos Estados Unidos. No entanto, o poder continuou concentrado nas mãos das oligarquias regionais. E é assim como entramos no período da República Velha, desde 1889 a 1930, conhecida como Política do Café com Leite. Essa fase foi dominada por São Paulo e Minas Gerais. A economia continuava baseada na exportação do café e as eleições eram frequentemente manipuladas pelas elites locais. Apesar disso, o período viu avanços como a chegada de milhões de imigrantes europeus e japoneses que ajudaram a industrializar o Sudeste. Revoltas populares como a Revolta de Chibata e movimentos militares como o tenentismo indicavam que mudanças mais profundas estavam por vir. Em 1930, começa a Era Vargas. Getúlio Vargas chegou ao poder após um golpe que derrubou a República Velha. Ele centralizou o governo, estimulou a industrialização e criou leis trabalhistas que mudaram as relações de trabalho no país. Em 1837, implantou o Estado Novo, um regime autoritário com censura e repressão, mas também marcado por grandes obras e fortalecimento da indústria.
Em 1945, pressionado por militares e pela opinião pública, Vargas foi deposto. O pós-guerra trouxe eleições diretas e novos partidos, mas também crises econômicas e polarização política. Vargas voltou ao poder em 1951 pelo voto popular, mas enfrentou intensa oposição e acabou se suicidando em 1954, deixando uma carta de testamento que marcou a memória nacional. O governo de Juscelino Kubitschek, que começa em 1956 até 1961, foi um marco de otimismo. 50 anos em 5. Com crescimento acelerado, construção da Brasília e atração de indústrias automotivas. Mas o país também acumulou dívidas e muitas desigualdades. E é assim como começa a ditadura militar em 1964. Temendo um avanço comunista, militares tomam o poder em 1964. O regime restringiu liberdades, censurou a imprensa e perseguiu opositores. Ao mesmo tempo, investiu em infraestrutura, expandiu rodovias e incentivou o chamado milagre econômico dos anos 70. Porém, a crise do petróleo e a inflação minaram a economia e a pressão por abertura política cresceu. O movimento Direita Já mobilizou milhões e, em 1985, a democracia foi restaurada. E, pelo tanto, começa o período chamado da Nova República. Tancredo Neves foi eleito presidente indiretamente, mas morreu antes de tomar posse. José Sarney assumiu e conduziu a transição, culminando na Constituição de 1988, que garantiu amplos direitos civis. O país enfrentou a hiperinflação. Até o Plano Real, em 1994, estabilizar a moeda. Desde então, o Brasil alternou governos de diferentes correntes, viveu períodos de crescimento e de recessão e ganhou visibilidade internacional ao sediar a Copa no ano 2014 e as Olimpíadas no ano 2016. Crises políticas e escândalos de corrupção marcaram as últimas décadas, mas o país segue com uma das maiores democracias e economias do mundo.